Olá, estamos aqui com a doutora Cláudia Benhard Souza Pacheco, nessa entrevista muito gostosa, que eu tenho a honra de fazer. E nós vamos falar hoje sobre espiritualidade, né, doutora Cláudia? Vamos, hoje é um dia apropriado, né, Kátia? Nós estamos aqui na comemorações do Halloween. Isso, não é? Exato. Então, eu queria que a senhora dissesse para nós, começasse um pouquinho, falando de onde que vem, né, essa questão da comemoração, porque nas escolas a gente vê que as pessoas dão uma importância ao Halloween, né, e nem é da nossa cultura brasileira essa festa, mas inclusive em alguns currículos escolares, né, algumas escolas até incluem isso como uma festa, como uma data comemorativa, e eu queria ouvir um pouquinho da senhora. O que eu sei sobre isso? Isso. Bom, você sabe, né, que essa festa foi uma festa fundamentalmente anglo-saxônica, nascida com os celtas há muito tempo atrás. Entretanto, naquele tempo, quando ela foi iniciada, ela festejava a vinda dos santos, do Dia dos Santos. O dia 1º é o Dia de Todos os Santos, dia 2 é o Dia dos Finados. Então, lá na Irlanda, e os celtas, eles festejavam na noite anterior do Dia de Todos os Santos, como que numa abertura, numa veneração até, uma atitude religiosa de acatamento do cristianismo e das pessoas que tinham falecido e que eram consideradas como santas, né? Era uma origem cristã. No que eu vi, aprendi, li, existe muito de cristianismo na raiz, embora lá nos antigos celtas já se verificasse isso. Então, Kátia, o que é impressionante foi como que essas festas foram se transformando em festinhas ingênuas das crianças que iam de casa em casa, batiam, pediam doce, chocolate, uma prenda, e as famílias, né, achavam até interessante e bonita aquela atitude das crianças, e isso foi se transformando para uma festa que hoje é característica de uma exaltação, de uma invocação dos espíritos das trevas. Então, a gente pode dizer que esse assunto se tornou um assunto da demonologia até, porque todos estão unidos, num uníssono, invocando diabos, invocando caveiras, os mortos, mas não os mortos santos, os mortos das trevas. Por isso todas as crianças se utilizam de tridentes para brincar nas brincadeiras, nos teatros. As roupas são roupas escuras, pretas. Eles se fantasiam se manchando de sangue, de vermelho. Então a coisa virou de uma festa santa, bonita, angelical, uma coisa assim do bem, para uma festa maligna. O problema é que eles justificam isso, dizendo que isso é uma festinha totalmente ingênua, sem nenhuma ideia do que esteja se passando realmente atrás dessas iniciativas. E tenho absoluta certeza que a maioria das pessoas envolvidas nisso, sejam professores, pais ou crianças, eles veem nisso como um filminho, um desenho animado, uma festa como outra qualquer folclórica. Mas a gente que estuda na ciência, veja bem, não na religião, mas na ciência, o mundo dos espíritos, o mundo invisível, o mundo até das energias angelicais, porque esse é um assunto da ciência atualmente. Isso já pertenceu exclusivamente à teologia, depois foi praticamente alijado de todo o campo do conhecimento humano no século XX, então permaneceu só
no ideário de antigos romances e filmes de Hollywood, Frankenstein, vampiros, uma coisa de lazer até. E agora, no século XXI, esse assunto retorna com uma certa força, não só nas religiões, mas principalmente na ciência. E então, Kátia, pelo que eu entendo, essas abóboras que são tipicamente dos Estados Unidos, né, lá do hemisfério norte, e que são transformadas em caveirinhas, elas são muito bonitinhas, mas atrás disso tem uma carga energética bastante negativa e perigosa. E, doutora, a senhora falou sobre a questão energética, né, que é muito importante. Então, na religião católica tem os rituais positivos, as orações, as egrégoras. Então, isso que é feito no Halloween, a senhora poderia dizer que é uma espécie de um ritual também? É um ritual, exatamente, é um ritual, é uma invocação, e alguns grupos aproveitam-se dessas festas para instalarem festas satânicas, abertamente satânicas. São grupos de satanistas que invocam os demônios. Agora, esse pessoal que está fazendo isso, Kátia, não tem a menor ideia com o que eles estão mexendo. Ou são pessoas dominadas, que também não imaginam o que vai acontecer um dia com eles, ou são pessoas que fazem isso com uma certa leviandade. Mas, com certeza, eles não têm ideia com o que eles estão mexendo. E muitas pessoas perguntam também, né, doutora, porque a senhora falou, né, a gente envolve muitas crianças, né, e a gente sabe que a criança, ela é ingênua, Sim. Ela é pura, né? Sim. Então, a senhora vê que esses rituais feitos no Halloween, principalmente, qual seria o impacto disso nas crianças, nas famílias, na sociedade em geral? A princípio, aparentemente, nenhum impacto. É bacaninha, a criançada brinca, volta alegre para casa. Entretanto, o que é energeticamente maligno, ele penetra pelos neurônios até, porque ideias, Kátia, sentimentos são energia, são ondas, eles viajam por ondas. Essas ondas, elas percorrem os nossos neurônios, entram através das sinapses e percorrem os neurônios. Essas ideias, essas conversas, muitas vezes, que hoje em dia já é comprovada, a telepatia, por exemplo, que é algo que transcende tempo e espaço. A telepatia, ela não necessita de proximidade para acontecer, ela atravessa distâncias enormes. Então, a telepatia é, por exemplo, uma comprovação de que pensamentos são ondas, são energias. A mesma coisa, precognição, a certas visões de situações até que vão acontecer, que são previsões proféticas, ou simplesmente a pessoa está captando, através dessas ondas mentais, ela está captando fora do tempo e do espaço coisas que vão acontecer ou que já aconteceram. Então, quando nós estamos lidando com seres espirituais, nós estamos falando com eles como se eles fossem seres humanos, como eu estou falando com você aqui, só que esse diálogo geralmente acontece pelo pensamento. E muitas inspirações são feitas sem exatamente passar pela nossa consciência, pela nossa razão. Elas vão direto para o sistema límbico, elas vão direto lá para trás, aonde a gente guarda memórias, onde a gente guarda sentimentos. Então, o nosso sistema límbico, até alguns falam da glândula pineal, eles vão direto para lá e ficam meio subconscientes. E numa hora apropriada eles se manifestam. Então, é muito perigoso. Você começa a ver seus filhos ficam com comportamentos inadequados, né? Assim, estranhos. Começam, às vezes, até, é tão comum, né? Aquele hábito de se cortar, se ferir, até ideias suicidas, ideias assim de insegurança, de baixa autoestima, de persecutoriedade, se fecham.
só ficam no computador, nas telas, nos celulares, abandonam a convivência com a família, com amigos, abandonam os estudos. Isso tudo, gente, essa quantidade imensa de autismo que está se manifestando hoje, de crianças desajustadas, isso tudo, sim, tem uma influência ambiental, cultural, mediática, porém, atrás disso tudo está a influência espiritual, que é a fundamental. É uma das coisas, assim, até que eu sou mãe, né, tenho um filho de 26 anos, e muitas vezes a gente acha que é só um problema orgânico, físico, né? O filho está deprimido, aí a gente leva ao médico, o médico receita um remédio, então aparentemente ele se acalma. Eu queria que a senhora dissesse para a gente como é que o Dr. Kepp vê essa questão, né? Como que a psicanálise integral entende isso tudo. Eu vou fazer um pequeno histórico, Kátia. Até o fim do século XIX, na época de Charcot, na França, e de Pinel, aqueles grandes psiquiatras, até aquela época havia um consenso de que a histeria, por exemplo, que provoca todas aqueles comportamentos estranhos de contorções, de espasmos, pessoas que ficam em posições impossíveis durante horas sem se cansar, sem se mexer, certas paralisias, doenças que eram chamadas então de histéricas a partir de Charcot, mas até aquela época eram chamadas de possessões. Então, a religião considerava a espírito-patologia, a demonologia, como um problema somente espiritual e que deveria ser tratado somente com exorcismos. E muita gente foi para a fogueira por causa disso, na Idade Média. Então, era uma maneira brutal de se tratar dessa questão. Após isso, veio então a psicanálise e com ela a hipnose. Então eles acessaram esse mundo inconsciente, que é justamente aonde é o depositório dessas influências espirituais, é o nosso inconsciente. Então ali eles encontraram uma forma de lidar com essa problemática, mas só até um certo ponto, só com pessoas histéricas, por exemplo, que tinham uma neurose mais leve. As psicoses, os casos de esquizofrenia, que há uma divisão de personalidade ou personalidades múltiplas, a psicose maníaco-depressiva, a psicopatia, que é uma doença gravíssima, tudo isso, Kátia, foi assim totalmente desligado da espírito-patologia. E ficamos então num campo mais biológico, mais fisiológico. E a partir daí foi se desenvolvendo a farmacoterapia, porque as internações, por exemplo, na época de Freud, eles não tinham ainda tantos medicamentos. Freud tentava melhorar a depressão com cocaína. E ele próprio foi usuário de cocaína durante algum tempo. Depois ele percebeu que a cocaína não resolvia a patologia e ainda podia agravá-la. Então, com o tempo, foi se desenvolvendo métodos menos cruéis de se lidar com as pessoas doentes. Por exemplo, os epiléticos. Epilepsia é morbus sacer. É um nome que se dá na medicina para a enfermidade sagrada, a doença sagrada. Porque é uma doença espiritual, era vista como uma doença espiritual. A pessoa começa a ter contrações, ela geralmente perde a consciência, ela cai, se ela está em pé, ela cai e fica com aquelas convulsões, né? A musculatura se contrai, muitas vezes ela pode até engolir a língua, se sufocar e vir a óbito em casos mais graves. E então as pessoas, e eles grunhem, o som, a voz de uma pessoa numa crise epilética, você jura que a pessoa está ali com demônios se manifestando. Por isso era chamada assim.
a doença sagrada. Aí, como é que eles tratavam isso? Com eletrochoques. Então, sempre o eletrochoque foi uma coisa muito violenta, porque destrói neurônios. Outras formas de se tratarem as doenças mentais eram com banhos de água muito fortes, esguichos, né? Ou então com banhos de água quente para a pessoa se acalmar. Hoje a gente entende muita coisa. Por que usavam isso, né? Por que depois de um choque elétrico a pessoa se recompunha? Porque havia um problema energético no cérebro. Energético, justamente causado por questões energéticas. Então aquela colocação de um choque, de uma descarga elétrica de energia muito forte, como que a pessoa se recompunha energeticamente, mas infelizmente com a destruição dos neurônios. Nos casos, por exemplo, de depressão e de mania, os banhos eram muito usados. Então, na Itália, na Alemanha, na Áustria, mesmo na França, eram comuns esses grandes hospitais que acolhiam os doentes mentais para esses tratamentos, né? Então, onde que a gente chega? A gente chega aqui no século XX, a farmácia, então, subiu muito. E, ao invés de se prender as pessoas, como faziam, em camisas de força, porque uma pessoa doente mental no surto, ele parece um possesso, ele é praticamente um possesso. Então ele se suicida, ele se mata, ele mata os outros, ele destrói tudo, ele fica perigosíssimo. Então ele era colocado em camisa de força. Uma pessoa precisa de, às vezes, 5, 6, 7, 8, às vezes mulheres precisam de várias pessoas para conter a força que essa pessoa adquire. Então a energia dela não é mais só dela, é uma energia multiplicada. Esses fármacos, o que eles fazem? Eles servem de uma camisa de força química. Então a pessoa fica dopada, anestesiada, eles impedem a atividade energética neuronal no cérebro, etc. Bloqueiam, são bloqueadores, e a pessoa ali fica como um vegetal. Por isso que hoje em dia quase não se precisa mais de hospícios, casas de doentes mentais, como antigamente, porque agora se dá a medicação e a pessoa fica dopada, fica como que com uma camisa de força química, né? Com a virada do século para o século XXI, a gente assiste um ressurgimento do interesse pela espiritualidade. Então você vê, por exemplo, as igrejas carismáticas, o próprio islamismo está no auge, né, do ímpeto que eles têm por questões de Deus e de anjos, né, e de demônios. Os evangélicos, os cristãos, eles entraram fortemente nessa questão da demonologia, das possessões, da influência dos demônios na vida das pessoas. E os espíritas no Brasil permaneceram, principalmente no Brasil, porque na França quase não se vê espiritismo, mesmo que Charcot seja o criador, um francês. Aonde o espiritismo se desenvolveu mais foi aqui. Em classes elevadas, intelectuais, tudo, o espiritismo se desenvolveu aqui. Então, esse interesse sempre permaneceu, mesmo com o marxismo, mesmo com o ateísmo que se espalhou pelo mundo, houve um setor da população que desenvolveu muito esse interesse. E Dr. Kepp sempre teve interesse pela questão da espiritualidade. Sempre, desde o começo da vida dele, das pesquisas dele, do trabalho dele na psicologia, na psicanálise. Tanto que ele estudou com espiritualistas, né, em Viena, como o Viktor Frankl, que é um teísta, com Igor Caruso, que era um psicanalista russo, mas que tinha essa visão espiritualista da neurose. Então, muita gente muito séria começou a entrar nesse campo. E Kepp entrou nesse campo lá nos anos 50 ainda.
E foi com o tempo, com a experimentação, vendo o seguinte: quando uma pessoa vê vultos, vê espíritos, ouve vozes, ouve ruídos, às vezes interage com seres espirituais, ele não está só imaginando, não é só uma alucinação, não é só um delírio, como os psiquiatras acreditam. Kepp coloca uma integração da estrutura psicofísica da pessoa, da personalidade dela, das escolhas éticas, das emoções, dos interesses, tudo isso dentro da psique, aliado a essa atividade energética externa do indivíduo. Então, a gente pode saber que os espíritos, sim, agem, eles estão entre nós, eles estão conosco de uma forma oculta e podem dominar mentes de indivíduos para executarem aqui os desmandos que eles querem realizar aqui. Quando vocês veem líderes de países levando a nação a um enorme caos de guerra, de pobreza, de homicídio, seja ele com crianças, com fetos, com adultos, tudo em nome de ideais, você pode saber que ali existe sim uma influência espiritual por detrás. Isso que a senhora está falando é algo muito importante, doutora, porque tanto desse aspecto do ambiente, que a gente é influenciado pelo ambiente, mas também pelas emoções, pelo pensamento, e o que muitas pessoas questionam, e até eu mesmo, é assim, como é que a gente então consegue identificar o que é um delírio, o que é uma possessão, o que é aquele pensamento obsessivo que a gente não consegue se livrar? Como que a gente consegue lidar com isso? Aí, Kátia, vem o poder da ciência, né, que nós vimos desenvolvendo todos esses tempos. Então, a gente alia uma visão psicanalítica, nós entendemos que existe um subconsciente, um inconsciente no ser humano. Ali está o depositário dos impulsos destrutivos, que Freud chamava de impulso de morte, de thanatos, e que na realidade são, como diria, uma ressonância, um diálogo entre essas forças espirituais e as nossas pessoais. Então, como é que a gente pode verificar isso? Através do método psicanalítico, associação de ideias, lembrança de fatos passados e presentes, um relato espontâneo da vida da pessoa, o que ela teme, o que ela gosta, o que ela não gosta. Enfim, nós procedemos a uma psicoterapia praticamente normal, como qualquer outra, de conscientização. Lidamos com sonhos, com atos falhos, doenças psicossomáticas. Então, nós usamos muito dos sintomas para poder entender o que está acontecendo, sintomas físicos. Por que caminho a gente vai? Nós não vamos por um caminho como os exorcistas vão, de lutar, de expulsar aquelas influências espirituais diretamente do nosso cliente. Nós trabalhamos para que o nosso cliente se conheça, ele perceba quais são os seus pontos fracos, os buraquinhos que ficam abertos na alma pelas inversões, pelos enganos, pelos vícios, que na religião chamavam de pecados, nós chamamos de patologias, de erros, de fraquezas. Então, porque cada erro, cada fraqueza, cada inversão é uma porta para que um espírito se utilize daquilo para interferir no nosso inconsciente. Às vezes, consciente. Às vezes, consciente. Então, qual que é o nosso método de tratamento? É a pessoa, então,
se conhecer o melhor possível, porque essa é a única e melhor defesa que existe. Porque Cristo expulsava demônios porque Ele é Deus. Mas aqui na Terra, veja, os exorcistas têm um trabalho tremendo para fazer um exorcismo, porque a própria pessoa, ela quer aqueles demônios que ela tem. Ela gosta deles, sem ela perceber. E ela não sabe. Então vai dizer, mas como assim vai gostar de demônio? Você gosta? Não? Com todos os vícios são ligados aos demônios. Por exemplo, a pessoa que é muito apegada a dinheiro, a pessoa que é muito apegada a sexo, a comida, que tem muita inveja, que é muito soberba, que é preguiçosa, mentirosa, vingativa. Então, são certos comportamentos que nós chamamos de patológicos, mas que existe a espírito-patologia junto, que são pensamentos demoníacos. Eu vi uma coisa curiosa uma vez, doutora, uma mulher que diz que foi nesses centros de Umbanda fazer uma amarração para o amor. Sim. E ela dizia assim, mas só acontece se você acredita no demônio. Se você não acredita no demônio, isso não vai acontecer. Olha. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Então, primeiro, a gente tem que considerar alguns fatores aí. Para haver uma amarração, precisa haver ação aí de algumas pessoas envolvidas, principalmente quem quer amarrar e o amarrado. Então, se a pessoa... obviamente que os anjos, Deus, as pessoas de bem, os seres de luz, não vão querer fazer amarração nenhuma. Por quê? Porque no mundo divino só existe a liberdade. O ser humano é totalmente livre. Ninguém é obrigado a nada. O mundo divino se caracteriza por isso. É a liberdade. Liberdade para ser bom, para ser feliz, né? Já no mundo das trevas, no mundo do mal, no mundo desses trabalhos, a pessoa já implica nela se submeter. Há uma submissão ao demônio, aos espíritos lá demoníacos, e o amarrado a se submeter também a isso. Ele tem que ter uma personalidade muito fraca, frágil, e que alguma coisa os demônios vão usar para entrar. Então, tem que ser uma coisa demoníaca, a pessoa precisa estar pedindo ao demônio aquela ajuda para que consiga escravizar alguém. Só que naquele pedir, naquele acreditar, você também passa a ser submisso. Então, você não fica livre. Se você se compromete, se você entra em ressonância com os demônios, é como você fazer um pacto com um psicopata, um criminoso. É confiar num psicopata. Um agiota, né? Um agiota, isso. É você confiar neles. Então, você diz, olha, agora eu vou te servir. Vou fazer isso, mas o que você vai me dar? Né? Me dá e olha, e ele cobra caro. Então, com quem que a gente vê, Kátia? Com quem principalmente a gente vê que os demônios são reais e eles judiam? Primeira coisa são os doentes mentais. Como sofrem e como fazem sofrer. Outra coisa são os jovens agora. Estão sofrendo muito. E, infelizmente, as criancinhas também estão entrando nessa onda, né? Os pais erram muito quando eles pensam que eles não devem dar nenhuma orientação espiritual para os filhos. Isso foi incutido na cabeça deles, que não deve deixar a criança ter qualquer influência da família em relação à religião. Isso é um grande erro, porque a religião é a ética, é a virtude ensinada. E é importante que as crianças se firmem nisso, porque isso é a essência verdadeira do ser humano. E tudo que sai disso fere a essência do ser humano. Por isso começam as doenças, as patologias. Sejam patologias de comportamento, patologias orgânicas, patologias educacionais, culturais, tudo quanto é patologia começa a aparecer. Então, sim, a sanidade é igual à virtude. Sanidade é igual à ética. Porém, nós temos que
entender que existe um inconsciente no ser humano. Essa contribuição da psicanálise é ímpar, porque se não se entende que existe um inconsciente, a maioria das pessoas age teleguiada por espírito sem ter a menor noção do que está fazendo. E ainda acha que está fazendo bem. Então, o que eu entendi é que a senhora diz que por trás de qualquer doença física, orgânica ou mental, existe um componente espiritual sempre, ali. Sempre. E até, Kátia, econômica, política, geopolítica e ambiental. Ambiental também, viu? Existem influências espirituais, porque tudo é energia. Tudo que existe é energia em vibração dentro do tempo e do espaço ou fora do tempo e do espaço, que são os espíritos. E então, Deus criou o universo através da energia dele, que emana dele. E isso foi depois perturbado, né? Pelos espíritos, por seres humanos, que não quiseram seguir essa ordem, que quiseram seguir a desordem, o caos, a entropia, a morte, né? Tem gente que prefere isso, né? Então, é muito importante que a gente saiba que não é uma questão de religião, esse ou aquele. É o universo que está impregnado disso, né? Pelo menos o universo como a gente conhece. Se existem outras galáxias que estão funcionando bem, perfeitas, eu não sei. Mas no nosso sistema solar aqui, no que a gente conhece, a coisa não é brincadeira, não. Com certeza no nosso planeta. Então, nós tivemos aqui o prazer enorme de conversar com a doutora Cláudia Pacheco, psicanalista, e um forte abraço para vocês. Espero uma próxima. Isso mesmo, né? Esperamos que sim. Não se assustem não com esse assunto, porque muita gente pensa, então se a gente fala disso, a gente atrai, né? Muita gente pensa que falando desse assunto a gente vai atrair os demônios ou os maus espíritos, mas é o contrário, viu? Porque eles só permanecem na nossa vida, no nosso inconsciente e no que é escondido. Assim que a coisa fica exposta, automaticamente a grande maioria da humanidade vai rejeitar, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E volto a falar, pais, professores, atenção, cuidado, porque a gente está brincando com fogo. É isso aí. Então, até uma próxima.